Olá pessoal, estamos aqui dando início a mais uma aula de física. Nessa aula a gente vai trabalhar as leis de Newton, tá? Particularmente a gente vai trabalhar as três leis, né, da dinâmica, que é a lei da inércia, que é caracterizada como a primeira lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, que é conhecida como a segunda lei de Newton, e a terceira lei, que é chamada do princípio da ação e reação, tá? Então, as leis de Newton, elas são estudadas na divisão da mecânica chamada dinâmica, tá? Então, a dinâmica, ela procura estudar os movimentos do corpo e explicar as causas, né, desse movimento, né, porque o movimento de um objeto está acontecendo, e os seus efeitos. Então a gente vai aparecer muito os questionamentos, tá, nessa área. Então, por que os pássaros conseguem voar? Então aqui, se a gente for fazer esse estudo na dinâmica, né, então a gente vai explicar, né, a causa do movimento desse pássaro, né, e os efeitos, né, produzidos. Da mesma forma, se a gente for estudar lá o universo, né, estudar, por exemplo, o movimento que a Lua faz ao redor da Terra, tá? Então a gente vai ter esse questionamento: qual é o agente causador, né, desse movimento? E também, ó, um paraquedista, né, quando realiza um salto, por que ele cai quando ele salta, né? E pequeno flutua, né, como o pássaro, né? Tá? Então esses questionamentos normalmente, né, vão aparecer aí na parte da física chamada dinâmica, né? Na parte da mecânica chamada dinâmica. Tá? Então os questionamentos vão sempre aparecer. Então vamos começar aqui, ó. Se a gente tiver um objeto parado, né, o que é necessário para que esse objeto entre em movimento, né? A gente normalmente vai se referir a isso, movimento, ó. O objeto parado, e eu quero que ele se movimente. Então o que é que eu tenho que fazer nele? Do mesmo jeito, às vezes tem objetos que estão se movimentando e a gente quer que esse objeto pare, né? Então o que é que você vai fazer para esse objeto parar? E quando um objeto já está em movimento, ele vai precisar de algo ou ele movimenta-se sozinho, tá ok? Então, galera, a gente, para um objeto estar paradinho lá, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, o que é que a gente tem que aplicar nele, pessoal? Uma força, tá? Então, o principal agente causador dos movimentos dos corpos são as forças que são aplicadas sobre ele, né? Tanto para iniciar um movimento, como também para manter, né? Para manter, tá? Ou também para acabar com esse movimento, ou seja, para parar o objeto, tá? Vamos ver esse videozinho aqui, ó, que mostra uma situação assim do dia a dia, né? Onde será que tem um posto de gasolina aqui? Mas deixar o carro aqui não vai dar, então vamos lá. Talvez você já tenha percebido que quando empurramos ou puxamos um objeto, precisamos colocar mais força para iniciar o movimento e depois menos força para manter o objeto em movimento. Por que será que isso é assim? Vamos fazer uma experiência para confirmar essa. Pronto, então a gente observou ali, ó, já apareceu até outras questões, né? A gente observou que o cara tava no prego lá de gasolina, né? Faltou gasolina, o carro parou, não pegou mais, né? Não ligou mais, ele teve que empurrar, né? E observou-se que ele, no momento de empurrar o carro, né, ele fez um esforço grande, né? Já depois, né, quando o carro começou a se movimentar, esse esforço foi menor, né? Teve até um momento que ele tirou até a mão, não precisou nem fazer mais força, tá?
Então essas coisas, né, é que a gente vai explicar aqui através das leis de Newton, entre outras coisas também, né. Eu coloquei ali só uma situação prática, né, e a gente observou que depois lá na frente, né, ele teve que parar o carro, senão o carro ia embora, né, certo? Então ali, ó, ele aplicou uma força, né, no momento que ele empurrou o carro, né, e o que é, como é que a gente define força, ó? A força, galera, é qualquer agente causador, né, de alterações no estado de repouso ou movimento de um corpo. Não foi? Um agente que vai causar alteração no estado de repouso. Então o objeto estava parado, estava em repouso, né? Então ele causou, né, ele aplicou um agente lá que foi um empurrão, né? Ele causou, no caso, esse agente, né, que foi um empurrão, ele causou o que? A alteração do estado de repouso. O objeto passou a se movimentar. Do mesmo jeito, lá na frente, né, quando ele vinha em movimento, ele também alterou, né, o estado de movimento do corpo. No caso aqui, ele parou, né, ele parou o objeto, né. Então, normalmente, a força, galera, na realidade, ela pode ser produzida por um empurrão, pode ser produzida por um puxão, por um chute, por uma pancada e etc. Então essas coisinhas elas vão ou produzir movimento, né, de um objeto que está parado, ou parar um objeto que está em movimento. Então ela vai fazer esses dois efeitos. Então aqui, ó, essa bola aqui está paradinha, o cara quando for aplicar uma pancada aqui, né, um chute sobre ela, ela vai entrar em movimento. Nesse caso aqui, para que essa pedra, né, permaneça aqui em repouso aqui, o que é que acontece? Tem que haver uma força, né, aqui, ó, aplicada nela para que ela se sustente, né? Lógico que aqui esse cara não está fazendo isso, né? A tendência é que se essa pedra começar a rolar, né, vai esmagar esse rapaz aqui, tá? Então ele aproveitou só o efeito, né, para dizer aqui, tirando essa foto, para dizer que ele é que está sustentando, mas na realidade não, tem outra força, né, que está sustentando esse objeto, tá? Aqui, por exemplo, um objeto em cima de uma mesa, por que ele vai ficar paradinho lá? Com certeza vai ter forças, né? No caso aqui a gente tem duas forças, a força peso para baixo e a força provocada pela mesa, né? Exercida pela mesa sobre o objeto. Então aqui vai haver um equilíbrio, tá? Então também as forças que vão, né, deixar os corpos paradinhos, ou seja, em equilíbrio. Então a gente pode definir força desse jeitinho aqui, ó. É toda a ação capaz de modificar a velocidade de um corpo, ó. Então se eu aplicar uma força em um corpo, né, ela pode fazer o que? Aumentar a velocidade, ó, tirar o objeto do repouso, ou pode diminuir a velocidade, né, parar o objeto, né, parar ou reduzir a velocidade. E a força, né, as forças de um modo geral, elas podem causar diferentes efeitos nos objetos, né, como por exemplo, imprimir o movimento, é o que está acontecendo aqui na bola, né? Bola parada, o cara foi lá, deu um chutezinho e imprimiu um movimento nela. Pode cessar um movimento, né? Quando um carro vem com muita velocidade, né? Se ele bater num obstáculo, né? O motorista lá não viu vamos dizer, um poste na frente, né? Aí ele vai bater e ele vai parar, né? Então ele cessou o movimento dele, foi o que? Um agente externo, né? Causou uma força nele, ele parou, tá? Pode também produzir sustentação, né? Por sustentar um corpo, nesse caso aqui esse objeto em cima da mesa, então ele está fixo, né? Está sustentado ali por causa das ações das forças que estão atuando. Pode também deformar um objeto, por exemplo, quando se chuta uma bola dessa aqui, bem no ponto onde ele chutou, essa bola ela vai sofrer ela vai ficar um pouquinho amassada, né? Lógico que essa bola tem um efeito elástico, depois que ele chuta, ela volta ao normal, né? Ela fica esférica de novo, né? Fica em esfera, mas ela deforma no momento que se chuta, tá? Então são esses efeitos. Agora um detalhe: as forças elas vão ser classificadas como grandezas vetoriais. O que é isso, professor? Grandezas vetoriais, tá? É o que a gente vai definir agora. Grandezas vetoriais, pessoal, são grandezas que a gente precisa de 3 informações para que ela fique totalmente compreendida. Então a gente vai precisar conhecer o módulo da força. O que é o módulo? O módulo ele vai representar o valor dessa força. A gente tem que dizer a direção para onde ela está atuando e o sentido, tá? Então tudo isso ele é representado por vetores, né? As grandezas vetoriais. Então os vetores eles são segmentos de reta, ó, tá aqui.
orientadas, ou seja, vai aparecer essa seta, tá? Que vão representar as grandezas vetoriais. É um tipo de grandeza que possui, ó, além do valor numérico, que é o módulo, né? Ó, tá aqui o módulo, basicamente a gente vai tirar de onde? Para o pessoal lá no vetor, vai ser o comprimento dele, tá? Então, se um vetor tem um comprimento grande, então o valor da força dele é grande. Se o comprimento é pequeno, o valor da força vai ser pequeno. A direção é definida pela reta. No caso aqui eu tenho uma reta horizontal, então a direção aqui é horizontal. E o sentido vai ser definido para onde é que a seta está apontando. Então o sentido aqui está para a direita, tá ok? Então por que eu preciso disso, professor? Porque é o seguinte, ó. Observe essa situação. Olha como é que está acontecendo aqui, ó, a força que esse primeiro está aplicando. Olha como é que é a direção dela, ó. É uma direção inclinada, né, de esquerda, né, só que ela tem uma inclinação, ela não é horizontal, ela está inclinada um pouquinho para cima, né. Então normalmente você vai dizer o ângulo, né, que essa força está inclinada. Já o segundo, ó, ele aplicou uma força, o que é horizontal, e ela está apontando para a esquerda, né, sentido para a esquerda. Agora, por exemplo, se esses caras fossem aplicar forças, por exemplo, esse mesmo bloco ali, ó, se tiver só um cara trabalhando aqui, né, e aplicasse uma força desse jeito, ó, esse corpo já ia mudar, né, ele já ia, o sentido do movimento dele já ia ser diferente, ó. O movimento desse objeto aqui está para onde? Para a esquerda, né. No caso desse aqui, ó, se eu aplico uma força aqui, ó, com esse vetor, né, ó, sei lá, eu boto o valor dela aqui, ó. Então botar aqui força igual a 50 newton. Tá? Então esse valor representa o que? O módulo, né? Ó, representa o módulo. A direção é o da reta, no caso é vertical, e o sentido é para onde a seta está apontando, ou seja, o sentido é para cima. Então nesse caso, onde é que vai ser o movimento? O movimento vai se realizar de baixo para cima, ó, já modificou. Então por isso que eu tenho que dizer essas três informações. Se eu disser só que eu vou aplicar uma força sobre um bloco, né, sobre um caixote, por exemplo, aqui é um caixote, né, aí eu não sei como é que vai ficar, como é que ele vai se comportar. Por isso que eu tenho que dizer as três informações. Nesse caso aqui, quando essas informações são dessa maneira, ele se movimenta na horizontal. Do jeito que eu desenhei, né, quando eu apliquei a força de baixo para cima, né, então ele vai se movimentar verticalmente, tá ok? Então, para a força ficar completamente entendida, eu tenho que dizer isso. Ó, por exemplo, aqui, ó, quando você, sei lá, um objeto cai, né? Então ali ele está caindo porque tem uma força, né, que está puxando ele para baixo. Já, por exemplo, quando você arremessa, ó, e como é que está se comportando aqui a força, né? Que é a força peso, ó, direção na vertical, né? E o sentido de cima para baixo. Já quando eu arremesso o objeto de baixo para cima, aí essa força vai inverter, né? A força que eu apliquei nele, ela vai ter o sentido, né, de baixo para cima, e o objeto se movimenta também no mesmo sentido, tá ok? Então, se eu não disser essas informações, eu não vou entender completamente, né, como é que vai se comportar, né, ou seja, o efeito que vai ser produzido pela força. Agora, tem situações que podem, né, atuar sobre um objeto várias forças. Isso é muito possível, isso acontece bastante. No caso daquele carro do rapaz, né, se fosse um carro maior, será que só ele sozinho conseguiria empurrar? Não, né? Então, se fosse um caminhão, ele tinha que chamar mais pessoas, né? Ou seja, teria se fossem 4 pessoas, então teriam 4 forças aplicadas sobre o objeto. Tá? Então, isso é possível no dia a dia? Então, é possível que no mesmo corpo ocorra, né, a ação de várias forças. Então, nesse caso, a gente, para não ter que representar 4 forças, o que é que nós fazemos? O que é que a gente faz? Ó? A gente vai representar essas 4 forças ou mais, né, que tiver no corpo, ou apenas uma, ó. No caso lá no corpo, a gente vai representar só com uma força, que nós vamos chamar de força resultante, tá ok? Então, dependendo da situação, como é que eu represento essa força resultante, galera? Normalmente ela é representada pela soma vetorial das forças que atuam no corpo, tá? Seria isso aqui, ó. Força resultante, ó, se atuam 3 forças, você soma as 3.
Agora é interessante eu dizer que às vezes o sinal da força é negativo, tá? Aí por isso que às vezes ao invés de somar, subtraz, tá? Então se tiver 3 forças, soma as 3, se tiver 10, soma todas as 10. Então a gente define assim, ó, força 1 mais força 2 mais força 3 mais força N, né? Então esse N aqui vai representar qualquer quantidade, tá? Então a força resultante é a soma de todas as forças que atuam sobre um corpo. Tá, vamos nessa situaçãozinha aqui, ó. Eu tenho 2 pessoas, né, puxando aqui um barco, né, ó. Um está puxando com a força de 80 e o outro com a força de 100. Como os dois estão puxando para o mesmo lado, então como é que eu calculo a força resultante? Ó, força resultante. Então aqui as forças estão se somando, né? Todos os dois puxando para o mesmo lado, então as forças vão, digamos que a força vai aumentar, né? A força vai ser a força do segundo, que é 100, né? Eu devia ter colocado logo o primeiro, né? Mais a do outro, que é 80, né? Então a força resultante vai ser 180, tá ok? Então quando elas estiverem desse jeitinho, ó, as duas têm a mesma direção e o mesmo sentido, você soma todas elas, tá? Vamos aqui para outra situação que pode acontecer. Já quando eu tiver essa situação, ó, um cabo de guerra aqui, ó, um está puxando para um lado e o outro está puxando para o outro. Então aqui o que é que vai acontecer? Ó? Se essas forças fossem iguais, aqui ninguém ganharia o cabo de guerra, só que tem alguém aqui que está mais forte do que o outro, né? Esse aqui, ó, o de 100 está com a força maior do que a de 80, né? Então aqui, ao invés de você somar, por que eu não vou somar agora, professor? Porque eles estão apontando em sentidos opostos, ó. Um está para a direita e o outro para a esquerda. Então a força resultante aqui vai ser quanto? Você vai pegar a maior, então a força resultante aqui vai ser a maior, que é 100, menos a menor, que é 80, então é igual a 20, tá ok? Então se liguem nesses detalhezinhos. Quando tiverem a mesma direção e mesmo sentido, soma. Quando tiver mesma direção, mas sentidos contrários, você subtrai. Pode ter outras situações? Pode. Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Se eu tiver desse jeitinho aqui, ó, uma força na horizontal e uma força na vertical. Então aqui, galera, vocês vão aplicar o tal do teorema de Pitágoras, né? Então para achar o valor da força resultante, você aplica aqui, ó, teorema de Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, tá ok? Não vou nem fazer não aqui, porque pra gente não perder esse tempo. Pode ter outra situação, quando eu tiver um ângulo, no caso aqui, ó, quando uma tiver horizontal e outra vertical, elas estão fazendo um ângulo de 90 graus, ó. Então esse ângulo de abertura aqui entre elas é 90 graus, então aqui eu posso aplicar teorema de Pitágoras, tá? Mas quando eu tiver situações que o ângulo não é 90, professor, o que é que nós vamos aplicar, tá? Então quando tiver esse ângulo de 90, aí você vai aplicar outra coisinha, não aplica Pitágoras, vai aplicar a lei dos cossenos, tá ok? Vou deixar até isso para vocês pesquisarem aí, relembrar como é que eu represento a lei dos cossenos nessa situaçãozinha, tá ok? Então normalmente numa situação dessa, como é que ficaria, ó? Você vai representar esse vetorzinho aqui da primeira força aqui no finalzinho da outra, ó, aí puxa ele aqui, ó, seria ele aqui, ó, o vetor F2, e o vetor F1 você apresenta aqui do outro lado, ó. Aí o que é que você faz para achar a força resultante? Aí você vai ligar, ó, o ponto do início dos vetores ao ponto final deles, ó. Então aqui, esse vetorzinho aqui vai representar a força resultante, ou seja, o objeto vai se movimentar dessa forma aqui, ó, vai se movimentar na horizontal, ó. Ok? Então vamos lá. Nesse caso aqui, ó, como é que se movimenta o objeto? Ele vai se movimentar na diagonal, né? Ó, isso aí assim, se deslocaria dessa maneira. Então, dependendo da situação, você vai ter que calcular a força resultante de maneira diferente, né? Vai depender como elas estão configuradas.
A unidade de medida da força, tá? A unidade de medida da força é Newton, foi exatamente em homenagem ao cara que estudou, né, essa parte da dinâmica. Ela é representada pela letra N, tá? E ela é padrão do sistema internacional. Então, para a gente só ter uma ideia, ó, 1 Newton, né, representa uma força de 1 Newton, é a força necessária para erguer uma xícara de café de 100 ml. Então, para você erguer, né, a xícara está aqui, você subir essa xícara, você tem, né, a xícara de 100 ml de café, você tem que aplicar sobre ela uma força de 1 Newton. Okay? Outra unidade usada demais é a do quilograma-força, tá? Mas essa não é o padrão, né? Não esquecendo que o padrão é o Newton, né? Então o padrão, ó, do sistema internacional. Então quando os livros, né, pedirem para você representar a força no sistema internacional, então você vai representar pela letra N de Newton. Tá? Mas tem situações que vai aparecer o quilograma-força. Então, o quilograma-força, ele equivale, galera, a 9,8 Newton, né? Então, se precisar em alguns problemas fazer uma mudança de unidade, vocês usam esse fatorzinho aqui, ó. A medição da força, ela é feita através de um aparelho chamado dinamômetro. Ó. O dinamômetro, ele é muito parecido com aquelas balanças, né, que a galera leva, né? Tem uma balancinha manual. Então, lá na ponta, ó, você coloca o objeto, normalmente tem um ganchinho aqui na ponta, né? Você coloca lá, às vezes o cara tem uma bandejinha, né? Que lá vai pesar uma fruta lá, né? Então ele bota. Aí dentro desse aparelho tem uma mola e lá vai ter uma escala, né? Então esse valorzinho que vai ser medido é o valor da força, né? Com que o objeto tá. Não, você dizer, professor, vai medir o peso lá do objeto? Tá? É exatamente isso, né? Quando você bota um objetozinho aqui, ó, ele vai medir o peso dele. Mas normalmente as balanças que a galera usa aí não mede o peso, ele mede a massa, tá ok? Tem que ter essa diferença. Mas é bem parecido o dinamômetro, é bem parecido com aquelas balanças que se usa no dia a dia. Vamos lá, agora vamos trabalhar as leis, né? Vamos começar aqui pela primeira lei de Newton. Com essa lei aqui dá para você entender, né, por que no início, né, o cara precisa, né, porque o cara lá que empurrou o carro, no início ele precisou aplicar uma força maior, né, e depois que o movimento começou, ele nem aplicou essa força toda, né, teve até um momento que ele nem aplicou força nenhuma sobre o objeto e o objeto se movimentou sozinho, tá? Então a inércia, né, que está relacionada a essa primeira lei, ela é uma propriedade que todos os corpos possuem, né? Então todo corpo ele apresenta essa propriedade, e essa propriedade diz o seguinte, que os corpos vão conservar o seu estado de repouso ou movimento, ou seja, de resistir à mudança de sua velocidade. Então todo o corpo que está parado, galera, qual é a tendência natural dele, devido à inércia que ele apresenta? Ficar parado, ele quer conservar o seu estado. E todo corpo que está em movimento, né, a tendência natural dele, por causa da inércia dele, é continuar, conservar o movimento que ele tinha, ok? Então por isso que no caso lá, e ela depende da massa do corpo, né? Por isso que no início lá, ó, o cara teve que aplicar uma força maior, né? Por causa da inércia, ó. A inércia do corpo, né? Que depende da massa dele. Então quanto maior a massa, maior a inércia do corpo, tá? Então o carro lá, como ele tem uma massa legal, né? Ele tem uma inércia boa, né? Então a tendência natural dele era ficar parado. Aí para ele, você modificar, teve que aplicar uma força sobre ele. Quanto maior a massa, maior a inércia. Quanto menor a massa do objeto, menor a inércia, ok? Então aqui, ó, quando a gente vai sair de moto, né, de repente se o cara deu uma acelerada lá brusca, né, o que acontece? Se você não se segurar aqui, você vai cair, tá ok? Por que, professor Boca? Porque naturalmente, ó, você estava parado, né? Com qual era a sua tendência? Continuar parado. Então, quando ele acelerou, você tendia a ficar no mesmo canto. Por isso que você vai ficar lá e a moto vai embora. Do mesmo jeito é numa freada, ó. Aí já vai ter o contrário aqui, ó. Aqui você tende a ir para trás, né? Não é nem ir para trás, você tende a ficar no seu cantinho ali, ó. E aqui, ó, quando ele freia bruscamente, né, devido à inércia, você não vinha em movimento. Então freou, sua tendência natural é continuar em movimento, ó. Então você vai ser jogado lá para cima. Então
tem que se segurar bem, né? Senão você vai sofrer o efeito da inércia, né? Ainda sobre a lei da inércia, Newton enunciou, né, o primeiro princípio dele da seguinte maneira, e está baseado naquilo que a gente viu ali anteriormente, na inércia dos corpos. Todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja obrigado a mudar seu estado por forças que atuem sobre ele. Tá? Então, o que é que a gente pode interpretar isso aqui? Vamos imaginar um corpinho lá parado, né? Lá está uma mesa, está parado, né? Então, se ninguém mexer nela, o que é que vai acontecer? Ela permanecerá parada, né? Mas aí, se aplicar uma força sobre ela, o que é que vai acontecer? Se aplicar uma força sobre ela, ela vai mudar o seu estado. Então, ela vai começar a se movimentar, ok? Agora, se tem um objeto que vem se movimentando, como no caso do carro lá, quando o carro começou a se movimentar, o cara não tirou a mão, ele começou a se movimentar sozinho, né? Ficou se movimentando. Então, por inércia, qual seria a tendência natural naquele momento? Ele continuar em movimento. Então, para que o objeto pare, né? Ou seja, mude, né, o seu estado, ele aplica uma força sobre ele, aí ele altera, né? Muda, né, o estado de movimento do objeto. Então, as consequências da primeira lei de Newton, né, são o que? O equilíbrio dos corpos. O que é que representa o equilíbrio dos corpos? Isso significa que a força resultante que atua em um corpo é nula. Tá ok? Vamos ver aquele exemplo que eu falei de um objeto pendurado no teto. Por exemplo, uma luminária, né, pendurada no teto. Então, ali você tem que colocar ela fixa lá em cima, né, do teto. Se você não fizer isso, né, sei lá, botou um fio, né, segurando essa luminária, ok? Então aquele fio, galera, ele está aplicando uma força para cima, né? Então ele está sustentando porque normalmente o corpo ele tem um peso, né? E o peso está para baixo, né? Então ali ele está em equilíbrio. Por quê? Porque a força que o fio está puxando para cima é igual, né, à força que o objeto está puxando para baixo. Tá? Então, como elas são iguais, né, elas têm sentidos contrários, elas vão se anular, né? A resultante vai dar quanto? Zero, né? A força resultante que atua no corpo aí, ó, é nula, é zero. E nós vamos ter dois tipos de equilíbrio. Equilíbrio estático, quando o corpo está parado. Quando o corpo está parado, qual é a condição? A força resultante que atua sobre ele é zero e a velocidade que atua sobre ele também é zero. E nós temos o equilíbrio dinâmico. O equilíbrio dinâmico ele vai acontecer quando eu tiver um objeto em movimento retilíneo uniforme. Novamente, ó, a velocidade... Novamente a força resultante é zero, só que esse objeto está em movimento, ó. A velocidade é constante. Então, galera, eu posso ter movimento em que existe força atuando sobre o corpo. Só que no caso, a força resultante vai ser zero. Eu posso ter a seguinte situaçãozinha aqui, ó. Vou fazer um desenhozinho aqui, ó. Eu posso ter um objeto, ó. Vou desenhar o carro aqui que é complicado. Eu posso ter esse objeto ele se movimentando com a velocidade, por exemplo, de 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. E vamos dizer que a velocidade dele é constante, ou seja, ele está em movimento uniforme, né? Então, se eu tiver nessa condição, o que tem que acontecer? Eu tenho que ter a força resultante que atua sobre o objeto igual a zero. Eu posso não ter nenhuma força, mas eu posso ter duas forças. Eu posso ter, por exemplo, se fosse um carro, né? Aí o carro lá, o motor dele está aplicando uma força de 10 newton. Mas a gente sabe que no dia a dia tem o tal do atrito, né? A roda, ela vai ter o atrito com o chão. E o atrito normalmente ele vai se opor, né? Vai fazer força no sentido contrário. Ó. Então aqui, ó, teria também uma força de 10, ó. Aí essas duas forças vão se anularem, né? Aquele do cabo de guerrinha lá, ó. Então, força resultante vai ser 10 menos 10 igual a 0. Então, nessa situação, esse objeto está em equilíbrio dinâmico, tá? Então, é possível ter movimento sem que sobre ele atue uma força resultante, tá ok?
que foi o que aconteceu com o camarada lá, ó, quando o objeto começou a se movimentar e ele soltou, então ali a força resultante era 0 e a velocidade do carro era o que? Constante. Tá? Pronto. Vamos para alguns exemplos da inércia no dia a dia. Então, quando a gente vai lá no ônibus, né, a gente tem que se segurar bem, né? Por quê? Porque de repente, se o motorista der aquela freada, freou, então como a gente vinha se movimentando, qual era a tendência natural? Ó, eu continuar em movimento. Então, se eu não me segurar bem, né, devido ao efeito da inércia, eu vou cair, tá ok? Outra coisinha, ó, existe um acessório que foi criado nos carros, né? Ele não faz tanto tempo, tá? É uma coisa, não é tanto tempo não, vamos dizer aqui uns 20 a 30 anos, né, que a galera começou a usar, né? Mas antigamente o que acontecia com os acidentes, onde o cara vinha com uma velocidade muito grande, batia no obstáculo, né? Ele era arremessado para longe, né? Ele era arremessado aqui, ó, arremessado, batia no vidro, né? Às vezes o vidro quebrava e ele caía lá fora, tá? E muitas vezes morria, né? Então eles criaram um acessório chamado cinto de segurança, ó. Então o cinto de segurança vai prevenir o efeito da inércia, né? Quando você vem no carro, você vem em movimento com ele, né? Então qual é a sua tendência natural? Permanecer em movimento. Mas aí o carro parou, professor. Aí se o carro parou, eu vou querer movimentar, vou querer continuar em movimento. Então por isso que eu sou jogado lá para cima, né? Mas aí o cinto vai eliminar esse efeito. O cinto vai segurar. Ainda tem outra coisa, que é o airbag, né? Então, aí na hora dessas freadas, dessas paradas bruscas, né, e aciona lá o airbag, ele funciona também como uma proteção para o efeito da inércia. Então, o cinto de segurança e o airbag, né, eles foram projetados para minimizar os efeitos da inércia. Não vão pensar que é o banco, né, que está ali empurrando, não. O banco, ele estaria ali empurrando se ele tivesse solto, né? Por que o banco não é arremessado, professor? Ó, o banco está preso ao carro, ó, o banco está fixo aqui, está fixado, ele tem uns parafusos que prendem ele aqui, então não é solto. A gente não está, ó. A gente está livre aqui, ó. Então qualquer coisinha eu posso ser jogado, né? Mas não é o banco que me empurra, é o processo natural, ó. Eu já me jogo naturalmente, por quê? Porque eu vinha em movimento. No caso das motos, as motos não têm um cinto de segurança, então a moto é muito mais perigosa, né, quando ela acontece isso, né, quando o motoqueiro bate em algum obstáculo, né. Então, ó, como ele vinha em movimento, ó, então naturalmente a tendência dele é continuar em movimento, por isso que ele vai ser jogado lá na frente, né. Então moto é muito perigosa, né, não tem cinto, né, para absorver, né, esse efeito, né, da inércia. A segunda lei de Newton, ela é chamada lei fundamental da dinâmica. Então, Newton, com essa lei, ele procurou medir, né, ou determinar o valor da força que pode movimentar um objeto. Então, ele constatou o seguinte, ó, quanto maior for a massa de um corpo, ou seja, quanto maior for a inércia, maior vai ser a resistência, né, a variação da velocidade desse corpo. Isto é, para a mesma força resultante que você aplica no objeto, se a massa aumentar, então o que é que vai acontecer? A velocidade vai ficar pequena, então você vai diminuir a intensidade da aceleração, ou vice-versa. Então vamos aqui, ó. Imagina esse carro aqui, ó, tá? Então o cara está empurrando ele, né, com a força R. Aí esse carro tem uma massa M1 e ele vai ter uma aceleração, ó. Só que o cara, ó, botou uns acessórios aqui, ó. Tem gente dentro do carro e tem aqui essas bagagens, né? Então o que foi que houve aqui? Ele aumentou a massa do carro, né? Então o que é que acontece? O que é que está dizendo aqui? Ó? Para a mesma força, então ele está aplicando a mesma força nas duas situações, não tá? Ó? Então para a mesma força, se a massa aumentar, que for o caso aqui, ó, a massa 2 é maior do que a massa 1. Então o que é que vai acontecer com esse carro? Ele vai andar mais devagar. Por quê, professor? Porque a aceleração a gente viu que ela indica o quanto a velocidade vai aumentar ou diminuir, ó. Então a aceleração na situação 2 vai ser o que? Menor.
A2 menor do que A1. Então a gente pode tirar, galera, aqui a aceleração é o que? Inversamente proporcional à massa. Então, quanto menor a massa, maior a aceleração. E quanto maior a massa, menor a aceleração. Então são inversamente proporcional. Então seria isso aqui, ó. Vamos botar aqui, ó, M e A. Ó. Então quando a massa do objeto for grande, qual é a tendência natural dele? Ó? Ele vai andar mais lento, né? Ó. E se o objeto tem uma massa pequena, ele é mais leve, né? Então ele vai andar mais rapidamente. Ó. Então a gente pode ver no dia a dia, né? Ó, quando a gente vê um motoqueiro em um carro pequeno, você vê que o cara da moto ele consegue acelerar bem rápido, não é? Porque ele é mais leve, então ele digamos que ele consegue se movimentar mais rapidamente, né, do que o carro, tá? Lógico que depois de um tempo, né, se o motorista imprimir mesmo uma velocidade boa, ele pode passar novamente o motoqueiro, mas no início, né, a moto, como é mais leve, ela consegue acelerar muito mais do que o carro. Então, para mensurar a força, né, que atua sobre um corpo, Newton fez alguns experimentos, né, e ele constatou isso aqui, ó. Quando um corpo de massa M é submetido à ação de uma força resultante, vamos chamar de FR, então esse objeto, né, ele vai adquirir uma aceleração cuja direção e sentido são os mesmos da força resultante. Daqui a pouco eu vou explicar aqui por uma figurinha, tá? Então o valor da força resultante, galera, é diretamente proporcional ao produto da massa vezes a aceleração. Pronto, ó. Força resultante é igual a massa do objeto vezes o valor da aceleração que o corpo apresenta. Ó, e isso aqui, ó, que ele falou. Então a força resultante quando você aplica uma força sobre um corpo, ó, esse cara aplicou uma força sobre ele, então esse corpo aqui ele vai adquirir uma aceleração, ó, que ela vai ter a mesma direção e o mesmo sentido da força. Ó, observa aqui, os dois estão apontando, todos os dois na horizontal, e todos os dois estão apontando para a direita. Sempre, professor, sempre. Sempre a aceleração vai apontar para o lado onde a força resultante está atuando. Se essa força resultante fosse para o outro lado, ó, ou seja, a aceleração vai indicar para onde vai acontecer o movimento, para onde é que o objeto está se movimentando. Então esse objetozinho ali vai se movimentar para a direita, né? Então se a força resultante fosse para cá, para a esquerda, para onde é que seria a aceleração? Para o mesmo lado, né? Ó. Porque força resultante e a aceleração, elas vão ter mesma direção e mesmo sentido. Eu não posso ter a força para esquerda e a aceleração para a direita. Errado, né? Vão estar apontando sempre para o mesmo lado. Pronto, então essa é a segunda lei de Newton, que ela se resume nessa fórmula. Para determinar a força que atua sobre um objeto, eu preciso saber quanto é a sua aceleração e quanto é a sua força. Ou seja, quanto mais rápido for o objeto, maior vai ser a força que está sendo aplicada sobre ele, e quanto maior for a massa, maior vai ser a força para que esse objeto se movimente. Vamos aqui para uns exemplos, ó, no dia a dia. Exemplo baseado nessa lei, né? Ó. Os carros podem aumentar e diminuir suas velocidades graças à ação de forças aplicada pelo motor e pelo freio, respectivamente. Ó. Ele vai aumentar a força, né, quando você pisa lá no acelerador do carro. Então ali ele está aplicando uma força que vai aumentar a velocidade do carro. Já quando você diminui a velocidade, foi o quê? Porque você freou, né? Aí você diminuiu a força que estava sendo aplicada sobre ele. Tá? E a gente observa outras situações. Os carros pequenos, eles apresentam um motor com menos força, ou seja, menos potência do que os caminhões, pois
Os caminhões, galera, eles têm uma massa maior, então ele precisa de maior força para movimentá-los, né? Ó. Então os caminhões, os motores deles são mais potentes do que os motores dos carros de passeio, né? Os carros pequenos. Então aqui, ó, vamos observar essa ilustração, ficou legal aqui, ó. Então, ó, o caminhão, ó, ele vai precisar de uma força maior do que um carro pequeno, exatamente porque a massa do carro pequeno é menor do que a massa do caminhão. Já um carro, sei lá, aquele carro que transporta os alunos, né? Lá ele já tem uma potência, né? Ele precisa de uma força intermediária aqui entre o carro pequeno e o carro grande, né? Porque a massa dele é média, né? É um valor intermediário da massa do carro pequeno e a massa do carro grande. Terceira lei de Newton, né? A terceira lei de Newton, ela é muito usada no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, muito aplicada, né, em algumas coisas da engenharia, em alguns equipamentos, né? Nós mesmos usamos muito, né? Principalmente quando a gente está caminhando. Então a terceira lei de Newton é chamada lei da ação e reação, tá? Então essa lei trata das forças que agem nos corpos quando há interação entre eles. Ou seja, a gente já pode sentir, ó, que essa lei vai ser aplicada quando tiver dois corpos, tá, ok? Pode ser até dois ou mais, né? Vamos colocar. Pode ter 3 corpos? Pode. Só não pode ser aplicada essa lei, né, se tiver só um corpo, tá, ok? Então aqui nós vamos ter o seguinte, ó. Nós vamos ter um corpo 1, né? Por exemplo, ó, quando um corpo 1, vamos até ter um desenhozinho aqui, ó. Então, digamos que eu tenho aqui 2 corpos. Então, eles vão interagir, ó, quando eles interagirem um com o outro, né? E esse corpo 1 aqui, ó, ele aplicou determinada força sobre o corpo 2. Ó. O corpo 1, ó, ele aplicou essa força puxando o corpo 2 para perto dele. Aí, então, o que é que vai acontecer? Aí vai acontecer a tal da reação. Então, essa primeira parte, ó, essa primeira força foi a força de ação. Aí o corpo 2 vai reagir, né? E também vai imprimir no corpo 1, ó. O corpo 2 vai aplicar no corpo 1 outra força. Essas forças, elas vão ter os mesmos valores, a mesma direção, ó, essa inclinação aqui. Só que elas vão ter o que? Sentidos contrários. Ó, essa está apontando para baixo, a força que o 1 fez no 2 está apontando para baixo, e a força que o 2 fez no 1 está apontando para cima. Ok? Então agora às vezes acontece assim o efeito que é diferente, tá, ok? Vamos imaginar um ciclista vem lá numa avenida, aí vem um caminhão e bateu nele, ó. Aí a gente vai pensar, ó, uma interação entre esses dois objetos. Então ali vai ter a lei da ação e reação, professor? Vai. Então a força que o caminhão aplicou no ciclista, né, foi a mesma que o ciclista aplicou no caminhão. Mas aí o efeito foi mais danoso em quem? No ciclista. Por quê? Porque ele tem uma massa pequena, a inércia dele é baixa. Com certeza o caminhão não vai sair nem do canto, né? E o ciclista vai ser jogado lá na frente, tá? Massa dele é pequena, então, ó, massa pequena, aceleração vai ser grande, né? Então ele vai ser arremessado lá para o outro lado, ok? Então é bom ficar ligado nesse efeito que é produzido, né, pela essa lei da ação e reação. As propriedades, ó. Da ação e reação estão associadas a uma única interação, ou seja, corresponde sempre a forças trocadas entre apenas 2 corpos, né? Eu citei 3 corpos porque eu posso ter a seguinte interação. Tem 3 corpos, ó. 1, 2, 3. Mas a ação e reação vai acontecer só entre os dois, ó. Esse pode interagir com esse. Aí os outros, esse daqui primeiro pode interagir com o terceiro, ó. Então na mesma situação pode ter mais de 2 corpos, mas na realidade a ação e reação mesmo, a força, né, de ação e reação, ela acontece só entre os pares, ó, entre esse e esse. Entre esse e outro, esse já acontece outra interação também, precisa de um par, né, ó, ação
reação. O par de forças sempre apresentam mesma direção, mesma intensidade e sentidos opostos, né? Foi o que a gente viu ali no slide anterior. O par de força nunca atua no mesmo corpo como as forças... Tá, então vamos lá, são duas coisas diferentes. O par de forças nunca atua no mesmo corpo, tá ok? Ó, então seria assim, ó, nunca atua no mesmo corpo. Porque a gente viu lá no cabo de guerra, né? Ó, pode acontecer isso aqui, ó, tem uma força para cá e uma força para o outro lado, né? Então aqui está atuando no mesmo corpo, tá ok? Já quando eu tenho a interação entre dois corpos, ó, dois, o que acontece, ó? Tem aqui um corpo 1, corpo 2, ó. Nesse corpo vai atuar só a força do primeiro, ó, desse aqui, ó, força do 1. Nesse outro corpo só atua a força que foi produzida pelo corpo 2, ou seja, atua no mesmo corpo. Ó, o par de forças, ou esse par, ó, da força de ação e de reação, ela não atua no mesmo corpo, ela atua nos corpos diferentes. Ou seja, como elas atuam em corpos diferentes, elas nunca se anulam, né? Então, se eu tiver ação e reação, as forças não vão se anular, elas só vão se anular nesse caso aqui, ó. Quando eu tiver uma situação que atuam duas forças iguais e de sentidos contrários no mesmo objeto, né? Mas se for o par ação e reação, elas não se anulam. Por quê, professor? Porque elas não atuam no mesmo corpo, né? Elas atuam em corpos diferentes. As forças do par sempre têm a mesma natureza, ou são de contato, ou ambas são de campo. O que é isso, professor? Contato é assim, ó. Quando eu tiver isso aqui, ó. Digamos que os dois objetos na vertical, ó. Então, esse objeto aqui, ó, ele aplica uma força nesse, e esse de baixo aplica uma força no outro para cima, ó. Então aqui eles estão em contato um com o outro, então vai acontecer essa força. Agora, por exemplo, tiver um ímã, tá? Tá aqui um objeto, tem um ímã. O que vai estar acontecendo? Esse ímã vai puxar o objeto e do mesmo jeito o objeto vai puxar um ímã. Não vamos botar do ímã, não. Vamos botar outro exemplo aqui, o Sol, né? Vamos botar aqui, ó. Sol e a Terra, né? Ó. Esse Sol e da Terra que fica mais claro, tá? Então o que acontece? Devido à gravidade, né, o Sol puxa a Terra para perto dele, mas aí a força tem a Terra reage e puxa o Sol para próximo dela também, tá? Então por isso que a Terra vai ficar, ó, orbitando, né, circulando ao redor dela. Também vai ter o que, professor, para a Terra fazer esse? Vai ter uma força aqui, ó, uma força lateral. Nós chamamos força tangencial, tá? Então essa força que faz com que a Terra, né, rodeie, né, circule o Sol, ok? Então aqui, ó, força que a Terra aplica, que o Sol aplica na Terra, ó, que é a força do Sol, é igual à força que a Terra aplica sobre o Sol também. São iguais essas forças. Então aqui é uma força de campo, ó, não é uma força de contato. Porque é devido ao que? O campo gravitacional, né? Devido à gravidade. Tá? Então as forças elas podem ser desse tipo, ou campo ou de contato. Contato é quando está realmente encostando no objeto. Ó. Vamos para exemplos. Ó. Então na hora que nós caminhamos, galera, ó, o que é que acontece? Eu preciso de uma coisa para caminhar, que é o atrito, tá ok? Se eu tiver uma superfície muito lisa, eu vou cair, ó. Eu deslizo, né, nela e caio e não caminho, ok? Então aqui o que é que acontece basicamente? Na hora que nós pisamos, né, nós aplicamos uma força para trás no chão e o chão reage, né, e aplica uma força para você para frente. Então essa força é que faz com que você se movimente, tá? E essa força é devida aqui, esse contato com o chão, né, que vai produzir a tal da força de atrito. Outra situação são os carros, ó. Então quando a gente quer se movimentar para frente, ó, essa roda ela gira para trás, ó, gira para trás,
Aí ela causa uma força de ação no chão para a parte de trás. Aí o chão novamente, ó, essa parte está em contato, vai produzir uma força de atrito que vai empurrar o carro para frente. Ação e reação. Outro exemplo aqui, ó. No tênis, né, ó, o cara quando acerta lá a raquete na bolinha, o que acontece? Ele aplica uma força nela, mas normalmente o cara ele bate, aí a raquete dele volta um pouquinho para trás, tá? Então foi ali a força de reação da bola, ó. Aplica uma força, né, ó, na bola. Tem até um nomezinho aqui, não estou enxergando bem, não, mas aqui seria a força de ação, e essa outra força seria a força de reação que vai ser aplicada sobre a raquete. Aqui no remo, né, ó, o remo é interessante, né, se alguém já tiver remado numa canoa, né, num caiaque ou outra coisa, a gente observa que eu remo para um lado e o barco se movimenta para o outro, né? Então aqui, se eu quiser me movimentar aqui para esse lado, né, que está indicando aqui, ó, para trás do cara, né, que ele vai fazer? Ele rema para frente, né, ó, o sentido que ele vai aplicar uma força na água para frente, ó, ele aplica a força. Poxa vida. Observe como é que vai ficar o sentido da força que ele vai aplicar, ó. Ele vai aplicar uma força para lá, ó, a direção que ele aplicou a força para lá, e a reação da água, ó, vai aplicar uma força no sentido contrário, ó, que é para trás. Então por isso que o barco vai se movimentar desse jeito. Já se ele quiser se movimentar para frente, como é que ele aplicaria a força? Ele aplicaria a força para cá, aplicaria a força para cá. Aí a reação, né, que vai ser aplicada no remo, né, ó, porque na realidade a força é aplicada pelo remo, e a reação da água vai ser no remo, né, então o remo, como está junto com o barco, né, é que vai fazer com que ele vá para frente ou para trás. Vou apagar aqui. Pronto. Tem outro exemplo? Tem. Os foguetes, né, ó. O princípio de funcionamento dos foguetes, também da impulsão dos aviões é a mesma, usa o mesmo princípio. Então aqui, ó, normalmente quando se liga a turbina aqui do foguete, o que acontece? Ela vai empurrar o ar para trás, né, empurra esse vapor para trás, aí vai ter a reação do vapor, ó. Aí o vapor vai empurrar o ar para frente, tá? Do mesmo jeito a turbina do avião funciona desse jeitinho. Exercício. Primeiro, as estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros. No caso de acidentes, fisicamente a função do cinto está relacionada com a gente já viu, né, no slide anterior. Então, a função do cinto está relacionada à propriedade chamada inércia, né, que diz que todo o corpo tende a conservar o seu estado de movimento ou de repouso. Então, quando você vem no carro numa certa velocidade, né, então qual é a sua tendência natural? Querer continuar em movimento. Aí quando o motorista dá aquela freada brusca, né, naturalmente a tendência é de você continuar em movimento, por isso que normalmente você vai ser arremessado lá para frente, ou seja, vai continuar em movimento. Então o cinto vai segurar isso, né? Então ele vai, ó, diminuir o efeito da inércia. Então a função do cinto está relacionada com a inércia. Item B, né? 2. Abaixo apresentamos 3 situações do seu dia a dia que devem ser associadas com as 3 leis de Newton, né? A opção que apresenta a sequência da associação correta é, então vamos lá, primeira lei, o A, né, vai representar a primeira lei ou lei da inércia, a letra B vai representar a segunda lei, né, que ela é representada por essa fórmulazinha aqui, ó, força, massa vezes aceleração, e a letra C representa a terceira lei ou lei da ação e reação. Então vamos lá, a primeira, o número 1 aqui, ó. Ao pisar no acelerador do seu carro, o velocímetro pode indicar variação de velocidade, ou seja,
quando você já está pisando no acelerador do carro, o motor vai aplicar uma força sobre o carro, né? E ele vai fazer o que? Ele vai acelerar, né? Vai produzir uma aceleração, ou seja, vai variar a velocidade. Então isso aqui é o que? A segunda lei de Newton, né? É B, né? Já seria B1, né? Então a gente já pode escrever aqui, ó, B1. Vamos para o outro, ó. João machucou o pé ao chutar uma pedra, né? Então aqui João, quando ele chutou a pedra, ele aplicou uma força na pedra, né? E aí, por que ele sentiu a dor? Porque foi a reação, né, da pedra. Ó, aplicou uma força sobre o pé do João. Então aqui seria a terceira lei C, né? Então seria C2. E o último aqui só pode ser isso aqui, né? Primeira lei, né? Vamos ver se é isso mesmo. Seria o A3, né? A3. Isso mesmo, né? Então vamos lá. Ao fazer uma curva ou frear, os passageiros de um ônibus que viajam em pé devem se segurar. Exatamente, a fazer uma curva ou frear, né? Então, quando você vai no ônibus, está em movimento, não tá? Ok? Aí, se ele frear bruscamente, se você não se segurar, tá? O que é que vai acontecer? Você vai ser jogado para frente. Por quê? Você, a tendência natural, ela é permanecer em movimento. Então, eu tenho que me segurar bem para eu não cair, né? Não ser jogado lá para frente. Então, aqui, galera, colocando em ordem, né, ficaria o que? A3, beleza? Ó. B1 e C2, então é o item D. Deixa eu apagar aqui. Vamos para outro exemplo. Sobre um corpo de massa igual a 20 kg, vamos até marcando logo essas informações aqui, ó, 20 kg. Atuam duas forças, de mesma direção, ou seja, elas estão, ou por exemplo, horizontal, as duas, mesma direção e sentidos opostos, né? Mesma direção e sentidos opostos. Então podem ser duas forças horizontal, só que uma vai apontar para a direita e outra para a esquerda, porque elas estão em sentidos diferentes, né? Sentidos contrários. Aí a primeira força vai ter o valor de 60 newton e a segunda de 20 newton. Então determine a aceleração em que esse objeto se movimenta. Então vamos lá, dados. Primeiro, a massa do objeto, 20 kg, a força 1, 60 newton, e a outra força 2, 20 newton, né? E ele quer a aceleração. Então aqui, galera, nós vamos fazer um desenhozinho para representar isso, ó. Tem um corpo aqui, ó, de massa, vou botar aqui, ó, a massa dele, 20 kg. Aqui o que é que vai acontecer? Está atuando duas forças sobre ele, ó, mesma direção, ó, então representei as duas na horizontal, só que elas têm o que? Sentidos opostos. Ó. Uma está apontando para a direita e outra para a esquerda. Então eu coloquei o F1 igual a 60 e o F2 igual a 20. Então a gente já pode fazer uma conclusão aqui. Para onde é que esse objeto vai se movimentar? Para que lado? Ele vai se movimentar para o lado da força maior, né? Ó. Então a força resultante vai ser para cá, ó. Nós vamos representar essas duas forças por uma força única. No caso vai ser a força resultante. E ele vai se movimentar para onde? Para a direita, né? Que a gente já viu na segunda lei de Newton, né? Que a aceleração ela tem a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. Ou seja, a gente poderia representar esse corpo, tirar as duas forças e representar só por uma força única, que seria isso aqui, né? Força resultante, tá? Eu representaria de forma diferente.
E agora, quanto é que é o valor da força resultante? Eu não sei, né? Aí aqui pra gente, eu quero o valor do A, né? Para encontrar o A, eu tenho que usar essa fórmula. Força resultante igual a M vezes A. Eu tenho o valor do M, né, pessoal? Mas falta o valor da força resultante. Aí, como é que eu calculo a força resultante? Ó, tá aqui, ó. Lembra do início, ó. Quando as forças têm mesma direção, mas sentidos opostos, você vai pegar a maior, que no caso é o F1, e subtrair da menor, que é o F2. Então aqui, ó, vai ficar 60 menos 20 igual a 40. Pronto, agora eu posso vir para essa fórmulazinha aqui e aplicar. Ó. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Força resultante é 40. Ó. Aceleração não, a massa que eu tenho é 20. E falta eu achar o A. Ó. Organizando aqui, né? Só trocando os lados, ó. 20A igual a 40. Passo o 20 para o outro lado, ele vai dividindo. Então vai ficar 40 sobre 20 igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então aqui, ó, eu poderia pegar essa figurinha aqui, né? Fazer outra representação, né? Deixa eu só apagar aqui. Poderia representar desse jeitinho aqui, ó. Aquelas duas forças, elas podem ser representadas por uma força só, que é a força resultante, né? Ó, e ela vai apontar o sentido da maior, né? Que é 60. A força resultante, que representa essas duas, vai valer quanto? 40, né? Ó, força resultante igual a 40 Newton. E esse objeto, né, esse corpo vai se movimentar, né, no mesmo sentido da força, né, lá para a direita, com uma aceleração de quanto? 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada segundo a velocidade desse objeto vai aumentando quanto? 2 metros por segundo. Então seria o item B, né? Pronto, galera, a gente fecha aqui a nossa aula de hoje. Então, um abraço, bons estudos.